Esta terça-feira vai ser apresentado aqui na ACIF o Nascimento do Carnaval em Famalicão, A Revolta da Juventude, um livro que depois pode encontrar para reviver aquilo que foi ou que foram anos de plena festa, plena alegria nas ruas de Famalicão, o chamado Carnaval espontâneo que existiu na nossa cidade. Hoje em dia as coisas já são mais organizadas, mas o que é certo é que o Carnaval teve um início aqui há muitos, muitos anos, com algumas pessoas, uma juventude assim que resolvia juntar-se, mascarar-se, então saíam às ruas e daí foi surgindo o Carnaval de Famalicão. Este livro foi escrito pelo João Pedro Castro, que está aqui connosco, e aqui também com vários testemunhos, nomeadamente até fotografias daquilo que era o Carnaval em Famalicão. João Pedro, como é que surgiu esta ideia de escrever um livro? Já que muitos têm falado do nosso Carnaval. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Achamos um grupo de amigos após estes 3 anos de interregno do Carnaval à conta desta irritante pandemia. Achei que seria interessante reunir algumas fotos e alguns testemunhos e compilá-los num pequeno livro com algumas considerações despretensiosas para que também a juventude e todos os outros saibam e que fique para a memória futura do que foi o início do nosso Carnaval, da nossa geração, em que tu fazes parte, naturalmente, para terem uma ideia de como é que começou. Eu acho que o título é muito sugestivo, O Nascimento do Carnaval, A Revolta da Juventude, porque se bem se lembram, estamos no virar dos anos 80, até lá, até 85, nomeadamente eu faço essa referência, até a entrada de Portugal na CEE, a juventude era tudo muito cinzentão, e parece-me que a partir de 85 há aqui uma mudança na sociedade, quer a nível económico, quer a nível social, e a nossa geração aproveitou-se, parece-me, da melhor maneira e conseguimos fazer do Carnaval de Famalicão uma marca de Famalicão. Parece-me que esse foi o principal objetivo. Não quis de maneira nenhuma dar protagonismo a ninguém. Aliás, eu menciono aí muitos cafés, muitos bares, muitas pessoas, e outras ficaram por mencionar, mas não foi de propósito, foi o que a memória permitiu e que os testemunhos que partilharam, segundo as diferentes perspectivas. Exatamente, muito se falava nessa questão de quem é que começou a organizar, quem foi. Acho que foi realmente de uma forma muito espontânea. Acho que dar aqui o nome a este ou àquele que pudessem estar à frente. O nosso amigo Durval Tiago Ferreira, que também é um dos testemunhos, ele é que vai apresentar amanhã, disse uma coisa que é muito importante. A paternidade ou a maternidade do Carnaval pouco importa. Exatamente. O que importa foi que toda uma juventude, toda uma geração, que depois fomos apoiados por gente mais velha, até ao momento da entrada da instituição pública, da Câmara Municipal, foi por volta de 91, 92, eu acho que escreveu aí, através da então vereadora Ana Paula Costa, que teve um trabalho muito meritório, eu também faço referência a isso, mas foi de facto um movimento espontâneo da juventude, um movimento pacífico, convém dizê-lo, e de ano para ano nós sofisticávamos cada vez mais, te lembras? Exatamente. E portanto as festas eram aguerridas, mas era tudo numa sã convivência. Havia aqui e ali alguns excessos, como é natural, mas de resto foram sempre ocasiões que correram muito bem para Famalicão. E as pessoas aproveitavam o início do Carnaval, para quem não conhece e para a malta mais nova, para perceberem como é que era a dinâmica do Carnaval. Nós acabávamos por nos encontrar todos no centro da cidade e andarmos aqui nos bares, mas depois haviam as festas particulares do saudoso Clube dos Caçadores e as festas do Cine-Teatro, do Hotel Garantia, do Quartel dos Bombeiros, etc., de várias pessoas, vários promotores. O que é que acontecia? O Carnaval, à medida que os anos foram passando, o Carnaval foi-se profissionalizando, digamos assim. E depois, também, com novas regras, as festas particulares tornaram-se quase inviáveis, digamos assim. Exato, quando se fazia tanto no centro da cidade, não é? Pois, tornaram-se inviáveis porque os cafés e os bares têm agora determinadas regras, e bem, que é preciso cumprir, nomeadamente as casas de banho, a segurança, etc. Uma série de regras que nós, nas festas particulares, não cumpríamos minimamente, verdade seja dita, não é? Nós não cumpríamos minimamente
E depois não havia qualquer registro de pagamentos, não havia, as compras eram feitas de forma ad hoc, enfim, mas era o que era. Vida para todo avesso, quando acabasse, acabava. Exatamente, exatamente. E portanto, agora, com o incremento do Carnaval, como eu disse, uma grande marca de Famalicão, mas importa referir que esta profissionalização do Carnaval tinha que ser assim. O Carnaval seguiu um caminho próprio, parece-me que tinha que ser assim. E tinha que haver regras determinadas pelo município, pela Câmara Municipal. E parece-me que seguiu um bom caminho. Agora estamos com saudades dele, porque há 3 anos que não o festejamos de forma conveniente. E vamos ver o evoluir das coisas, não é? Vamos ver como é que isto, se pelo menos para o ano, já temos novamente o Carnaval para demonstrar à juventude o que é um movimento espontâneo, que afinal são os movimentos que mais interferem na sociedade, digo eu. Sem dúvida. Começou-se, lá está, acho que depois de ano para ano, mais bares iam-se juntando à festa, mais pessoas iam aparecendo. Exatamente. Depois passamos um bocadinho aquela fase, não sei se concordas, que já eram mais as pessoas que não estavam mascaradas, que vinham ver os mascarados, não é? Também se passou um bocadinho essa fase. E eu lembro perfeitamente de quando dava formação em Braga, e as pessoas, gente de Braga e ali dos arredores de Braga, Amares, Vila Verde, e depois diziam-me assim ao formador, logo à noite vamos ao Carnaval a Famalicão. É portanto, já era uma marca, e depois nos últimos anos, parece-me inclusive que a Câmara Municipal arranjou comboios de borla. Criou-se uma rede de transporte. Criou-se uma rede de transporte e, portanto, isto foi gradual, como é óbvio. Mas foi gradual, mas a essência parece-me que continuou. A nossa essência, aquilo que nós criámos, e eu digo sempre nós, porque isto não é obra nem nenhum, nem outro. É evidente uma que geração, acho que foi de uma geração, sem dúvida. Haverá, com certeza, meia dúzia de personagens que tiveram um maior protagonismo aqui neste evoluir. Sim, querendo dar aquele cunho mais... Exatamente, neste evoluir do Carnaval. Haverá, com uma especial ênfase, não sei se concordarás, ao Café Casa Nova, ao Café Casa Nova e ao Óscar Costa, que na altura ainda era um jovem, tinha 29 anos, imagina, só que nós éramos muito mais jovens. E eles eram, mas era o ponto de encontro. E era o ponto de encontro e eles eram um responsável comerciante, ou empresário, como se diz agora. Exatamente. E, portanto, aturou-nos muita brincadeira, algumas delas brincadeiras, enfim, que não lembram a ninguém, mas fazia tudo parte como tu dizes, da dinâmica do Carnaval. Sem dúvida. João, recordas-te assim de algum ano que tenha sido Recordo, loucura? Eu lembro-me quando portanto, a partir de 85, para que a juventude tenha uma noção, Famalicão era mesmo cinzento, não havia nada, praticamente nada. Havia uma discoteca, enfim, pseudo-elitista, chamada do Kellington, que teve vários problemas, vários choques de mentalidades aqui com agentes de Famalicão. E quando aquela rua, eu falo nisso no livro, aquela rua Luís de Camões, Alameda Luís de Camões, exatamente. Sim. Rua de Camões, que depois passa para a Alameda de Camões. É reestruturada e não sei se lembras, é aberto aquele caminho, porque aquilo era em terra batida e abre o Casa Nova e eu, na altura, nesse ano, em 88, 89, não foi esse ano que abriu, mas em 89, ainda estava, em 89, o ano em que abriu, estava a cumprir serviço militar em Santarém. E vim cá de fim de semana e fiquei boquiaberto com o upgrade do café, bolas, até que enfim alguma coisa em condições aqui em Famalicão, porque como te lembras, o Pica-Pau estava decrépito. Exato, também. A discoteca do Cali já estava na curva descendente. Sim. Depois havia aqui uma outra discoteca que não reuniam o consenso da maioria das pessoas, enfim. E o Casa Nova e também o Dom Camilo e o Camões deram ali uma lufada à fresca, começaram ali a criar novos hábitos. Criaram ali novos hábitos. E de ano para ano as pessoas foram se aprimorando, planeando com muita antecedência os disfarces e depois outros negócios que vieram a reboque do Carnaval. Começaram muitos negócios. O negócio de alugar de disfarces, os vendedores ambulantes. Era um evento. Eu recordo-me disso, que estávamos tempos infinitos a pensar qual era o disfarce que vamos usar este ano. Havia todo um cuidado de qual era o assunto do momento que se podia trazer. Sem dúvida alguma, muito trabalho e muita gente. Tu falas nesta questão que teve que ser, até porque o número de pessoas que vinham a Famalicão para estar no nosso Carnaval começou a aumentar de ano para ano, então
teria e tem mesmo que haver alguma ordem para que tudo corra pelo melhor. Mas tu dizias que não se perdeu a essência do Carnaval. Parece-me que não. Até porque começou com a nossa juventude, na nossa juventude, melhor dizendo, mas depois teve a adesão também de gente mais velha e de gente mais nova. E eu conheci muita gente, e conheço muita gente, que na altura tinha mais 10, 15 anos do que eu, que também se vestiam a rigor e participavam na festa. Portanto, aquilo acabou por ser uma festa intergeracional, não é? Ali de várias gerações, e absorveu toda a sociedade. Depois, sem dúvida, as famílias inteiras eram um acontecimento. Absorveu toda a família inteira. E o que era interessante, aquilo que também disseste, que era que aquilo era um espetáculo para o pessoal que vinha do exterior, porque eles formavam ali uma audiência e aplaudiam e riam-se, e havia aqueles concursos. Porque depois a gente criava um circuito. Exatamente. Que espontaneamente havia aquele circuito, que andávamos para a frente e para trás, os mascarados, e as pessoas já sabiam que naquele sítio... Exatamente. E, portanto, eu peguei nessa ideia de deixar um pequeno documento para a memória futura, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer. Isto, dia para dia, surge-nos coisas inesperadas, não sabemos o que é que vai acontecer. E achei que seria interessante ter algum registro do que foi o início do nosso Carnaval. Portanto, surgiu esse pequeno livro, como eu disse, com alguns testemunhos, com algumas fotografias. Fui, essencialmente, socorri-me das fotografias do Óscar Costa, do Óscar, do Casanova. Alguns amigos nossos mandaram-me também algumas fotografias, mas não foi possível, como calculas, pô-las todas. Eu fiz aí uma seleção, também tenho esse direito de fazer a minha seleção. E também sim, até porque foste tu que escreveste o livro, tens todo o trabalho, não é? E também desafio a quem não concordar com as perspectivas que estão plasmadas, que escrevam um novo livro sobre o Carnaval. Exatamente. Qualquer um tem legitimidade para o fazer. Portanto, este é sem dúvida o evento, acho que a par das Antoninas, o evento que mais marca a nossa cidade. Sim, com certeza. É o Carnaval. Eu queria aproveitar, se me importas, o livro também faz referência, faz homenagem aos amigos nossos que partiram, já que já não fazem parte aqui do nosso mundo. Faz também uma homenagem aos profissionais da restauração e aos donos dos restaurantes, porque sempre foram pessoas muito cooperantes com a festa do Carnaval. Foram sempre pessoas muito cooperantes. Esvaziavam as casas no dia, exatamente. Não havia cadeiras, não havia mesas. Foram sempre pessoas que colaboraram imenso, e nós temos que lhes estar agradecidos, porque eu inúmeras vezes organizei jantares com amigos e amigas que vieram de fora e, portanto, sentiam-se em casa, não é? Foram sempre muito bem tratados. Portanto, foi um todo. O Carnavalão é um todo. Eu digo foi um todo porque já não o temos há 3 anos. Exato. Mas para já tem sido um todo em que a cidade inteira coopera. E para além todos estes pormenores, destas características de entretenimento, de divertimento, de aprazimento, convém dizer que o Carnaval também é altamente lucrativo. Eu ia agora falar nessa parte. Economicamente, para a nossa cidade, é uma noite muito lucrativa, porque toda a gente aproveita. Exatamente. E bem, muito bem, altamente lucrativo. Penso que toda a gente terá consciência que há muitas pessoas que aproveitam a noite do Carnaval, para equilibrar as suas contas. Sem dúvida. E estão perfeitamente legitimadas para o fazer. E, portanto, parece-me que o Carnaval é só vantagens. E depois há outra coisa muito importante. Os próprios moradores que estão nas zonas nevrálgicas do Carnaval não se queixam. Não, estão à espera e colaboram. Portanto, é a nossa festa. Para mim é a nossa grande marca, como disseste, conjuntamente com as festas antoninas. Este ano nós estávamos aqui os dois a conversar, este ano já com menos restrições e Sim. as coisas a quererem voltar à normalidade. Não há o Carnaval organizado pela Câmara Municipal, portanto convém também salvaguardarmos esta questão, mas acho que, não sei se concordas, acho que vamos reviver um bocadinho esses anos que as pessoas vão estar em Famalicão na rua por sua livre e espontânea vontade. E esperemos sempre com todos os cuidados, obviamente, mas hoje esta noite vai-se reviver um bocadinho isso. Sim, parece-me que sim. Parece-me que sim. No entanto, ainda há muita gente receosa, e com alguma razão, relativamente à pandemia, que agora parece que se transformou em endemia, não é? Mas ainda há muita gente receosa. Nós também tivemos aqui alguns episódios trágicos relacionados com a pandemia. Por exemplo,
no testemunho do Dr. Tiago Ferreira, e ele dedica o seu testemunho a um amigo nosso, José Camilo Freitas, que morreu precisamente de Covid-19. E, portanto, parece-me que ainda vai haver ali algum receio. Quanto à decisão da Câmara, a mim também me parece que foi acertada, porque foi feita num tempo em que... Muito complicado, que os números estavam assustadores. Os números estavam assustadores. E depois, para que as pessoas entendam minimamente, a preparação do Carnaval, do ponto de vista do organismo público, envolve contratos, envolve muito tempo, envolve muita preparação. E, portanto, parece-me que fizeram bem. Parece-me que estiveram bem. E concordo com aquilo que foi decidido. Eu sei que há pessoas que não poderia e nem há tempo de se fazer a decisão e tudo mais, mas não tenho ideia da logística daquilo que é necessário. Fazer de qualquer maneira também não seria a melhor opção. Exatamente. Sem dúvida. Esperemos realmente que no próximo ano possamos estar nesta altura a preparar e a viver o Carnaval em toda a plenitude. Esperemos bem com toda a normalidade, não é? Exatamente. Quem quiser o livro, como é que o pode encontrar? Para já o livro, nós vamos fazer o lançamento amanhã no auditório da Associação Comercial, às 6 horas. Como sabes, o auditório tem uma capacidade limitada a 60 pessoas. Eu fiz convites através das redes sociais, mas, repito, é um auditório limitado em termos de número. De resto, o livro vai estar à venda no Fonte Nova, depois no Fonte Nova, e na tabacaria do Manela, que é aquela entrada da Rua Direita. Sem dúvida. Também vai lá vai estar lá à venda, para quem quiser ficar com esse documento histórico, digamos assim. Sem dúvida. Estão aqui muitas memórias neste livro. Eu já tive aqui a oportunidade de estar aqui a espreitar algumas fotografias, a ver se me encontrava aqui, que sou capaz de estar aqui no meio desta multidão que aparece aqui em uma outra fotografia. Exatamente. Mas é sem dúvida aqui um livro de memórias com momentos que marcaram uma geração e esperemos que continuem a marcar outras gerações e que continuem a viver o Carnaval como nós vivíamos. Eram com excessos, mas não com os excessos que hoje em dia se cometem também. Desde já chamo a atenção para isso. Acho que é preferível viver o Carnaval e divertirem-se do que aquilo que há alguns anos, infelizmente, conseguimos ver, que alguns jovens não ficam em condições de poder viver o Carnaval sequer. Portanto, peguem neste livro, leiam o que aqui está e percebam realmente a essência do Carnaval de Vila Nova de Famalicão. Está aqui então no livro que a partir deste dia 1 de março é então apresentado e está então disponível onde disse aqui o João Pedro, para poderem então ver aqui as fotografias e recordar belas memórias e belos tempos. João Pedro, muito obrigada. Eu é que agradeço e bom Carnaval a todos. Obrigada e bom Carnaval.